Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live da semana do DPO, da Comissão de Direito Digital da ABA Rio de Janeiro. Dentre poucos segundos estaremos aqui com os nossos convidados da noite. Oi, Larissa, boa noite, doutor William, um prazer enorme. Estou aqui incluindo o doutor Rodrigo na nossa live. Enquanto isso, já quero desejar as boas-vindas para o doutor William. Muito obrigada pela sua presença aqui na nossa comissão mais uma vez. É um prazer enorme para a gente. Prazer nosso. Aguardando o Rodrigo chegar aí também. Exatamente. Já damos início, pessoal. Enquanto isso, o pessoal vai entrando na live. Sejam todos muito bem-vindos. Agora sim. Espera aí. Minha câmera está... agora sim. Estava mostrando aqui a bagunça do meu filho. Acontece. A gente sempre entrar com a câmera virada é mais comum. Seja muito bem-vindo também, doutor Rodrigo Valadão. Antes de eu apresentar os queridos convidados dessa noite, eu quero aproveitar para agradecer a presença de todos, convidar a todos que sejam muito bem-vindos à nossa primeira semana especial da Comissão de Direito Digital da ABA Rio. Estamos fazendo uma semana em homenagem aos DPOs, justamente numa semana após, um grande passo para a categoria, que foi a inclusão da profissão de DPO no rol de profissões pelo nosso próprio Ministério do Trabalho aqui no Brasil. Essa aqui é uma profissão muito reconhecida lá fora, que cada vez mais está ganhando notoriedade internamente, graças à nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Agradeço mais uma vez a presença do Dr. William. Para quem não conhece, o que eu acho muito difícil, até porque já fez diversas atividades aqui conosco na comissão, Dr. William Rocha, que é DPO do Sérgia, é advogado sócio do Terra Sarmento Rocha Advogados e diretor do IBEF Rio. Seja muito bem-vindo, doutor William. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Obrigado, Larissa. Obrigado. E aproveito também para apresentar nosso convidado que está pela primeira vez aqui conosco na comissão. É um prazer enorme também recebê-lo, doutor Rodrigo Borges Valadão. É uma honra tê-lo aqui na nossa página. Ele que é procurador do Estado do Rio de Janeiro, presidente do GovDados, membro do Comitê Estadual de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, doutor em Direito Público pela Albert Loy University, na Alemanha. Seja muito bem-vindo, é um prazer gigante tê-lo aqui também conosco nesta noite. Obrigado, querida, eu que agradeço, espero que seja a primeira de muitas e o que precisar podem contar comigo. Com certeza, a gente gosta assim, né? A gente aproveita, deixa, com certeza vamos seguir convidando em todos os nossos demais eventos. Bom, vamos falar realmente do que viemos fazer aqui nessa noite, que é justamente tentar levar para os que estão nos assistindo o que é a atividade do DPO, como é a prática de um profissional, de encarregado, melhor dizendo, né? Vamos trazer para a nossa LGPD, como o termo é tratado aqui, e como a gente acabou trazendo, aderindo, né, abraçando de modo geral, através do regulamento europeu, o termo DPO, que é o que a gente segue utilizando na prática mais usualmente no país. Bom, aproveitando isso, eu queria que vocês falassem um pouco a respeito das principais especificações da profissão do encarregado dentro da área pública, dentro do setor público. Eu sei que cada um tem um cargo específico, tem dentro do setor público, já ocupa uma área específica. Queria que cada um dos doutores contasse um pouco da realidade de vocês e das características específicas do DPO dentro do cenário público. Eu acho que eu cedo a vez até para o Rodrigo, por uma questão até de deferência, né? Nosso presidente do GovDados também, e a gente vê como é que os temas aproximam as pessoas, né? Eu e o Rodrigo, nós temos uma afinidade grande e compartilhamos a presença em várias instituições em comum. E essa ideia do GovDados, é interessante ele passar justamente um pouco da experiência, até mesmo em função de que nós estamos nessa associação trocando experiências justamente dos encarregados que ocupam essa função na área pública, né? E o Rodrigo, ele foi o primeiro encarregado da Procuradoria do Estado aqui no Rio de Janeiro. E eu sou o primeiro
encarregado da Junta Comercial do Rio de Janeiro. Isso traz para a gente uma experiência de enfrentar na administração pública, para quem conhece direito administrativo e direito público, né, não é algo tão fácil assim como ter uma imposição de uma empresa privada seguir a lei, né? A administração pública ela tem suas peculiaridades. Mas eu até antes de avançar um pouquinho mais, eu prefiro ouvir um pouco o Rodrigo. Não, vamos lá então, gente. Muito obrigado, William. Você é um amigo querido, um profissional hiper talentoso. Vou falar aqui algumas coisas. Com certeza vocês me convidaram aqui mais por uma questão de gentileza, porque o William sozinho dava conta do recado até melhor do que comigo. Mas eu conversei com ele, né? A gente vai dividir um pouco. Eu vou falar um pouco de forma mais genérica da função de um DPO. O William vai falar um pouco mais do dia a dia, né? Concreto ali, da atuação dos problemas que aparecem. Antes de falar especificamente sobre a função de DPO, eu queria aproveitar o espaço para falar aqui, como o William bem falou, sobre a criação da GovDados, né, que é a nossa Associação Brasileira de Governança Pública em Privacidade de Dados. Nasceu a GovDados muito por base da minha experiência, né? Eu lembro que eu comecei a estudar LGPD há cerca de 2 anos e logo de início eu vi que era uma matéria muito multidisciplinar, que não bastava apenas estudar direito. E, preocupado com a entrada em vigor iminente ali da LGPD, tentei sensibilizar a alta administração ali da Procuradoria. Olha, a gente tem que estar na lei, isso daqui tem que ser resolvido, como que a gente vai fazer? E além da administração, né, da alta administração, e aí não é só um caso específico da Procuradoria, se você fosse olhar, era a realidade do setor público em geral, né? Não havia ainda uma compreensão do que era essa lei, então não havia uma sensibilização por parte da alta direção. Mas, enfim, alguém lá, o procurador-geral virou, não, tá bom, você está dizendo que isso é importante, então você vai tocar esse projeto, ou seja, acumulando com as outras funções que eu tive. Não, tudo bem, então vamos acumular. E aí eu lembro que a minha primeira reação foi desespero, né? Eu olhava para o lado, tá, beleza, por onde que eu começo? E realmente eu não fazia a menor ideia por onde começar, porque uma coisa é ler a lei, outra coisa é realmente entender a LGPD, entender que é uma lei sobre processos, então você tem que entender os processos da organização, tem que mapear, enfim, tem que saber onde estão os tratamentos de dados pessoais. Então, assim, eu sou uma pessoa da área de direito, nunca tinha feito gestão na vida, né? Cheguei a fazer gestão de equipe, mas gestão pequena, mas nunca gestão de projeto. Então, assim, por onde que eu começo? E falei, poxa, se tivesse uma associação onde essas pessoas, principalmente de DPOs, mas todas as pessoas do setor público que pudessem procurar essa ajuda, né, esse network, saber como proceder, isso teria sido de muita valia para mim. Então, a associação nasce daí, tá? Para quem quiser, pode olhar lá no site, a gente já tem uma página que ainda está, né, em estágio ali inicial, mas já tem ali as características mínimas necessárias, informando ali um pouco sobre a gente. É uma associação destinada não só a servidores públicos, mas principalmente a servidores públicos e também profissionais em geral que lidam com privacidade no setor público, né, e acadêmicos também, ou seja, a pessoa às vezes é uma pesquisadora, gosta de temas, se engaja com temas, então é uma associação eclética, né? A única coisa que a gente exige realmente é que tenha uma afinidade com a matéria, né? Ou seja, se envolva com os interesses, com as questões relativas à proteção de dados na administração pública. Então, para quem quiser conhecer, convido lá no site govdados.org.br e quem quiser depois, a Larissa pode passar aí. Larissa, né? Não errei o nome não, né? Não cometi essa indelicadeza. Larissa pode passar o meu contato, quem quiser, a gente pode conversar. A gente disponibiliza então, depois até o link Vamos disponibilizar o link, então, do site lá na própria comissão, no Instagram da comissão, para quem quiser ver, depois segue aí nos stories. Legal, legal. Então, assim, eu vou falar um pouco em tese sobre a função do DPO, né? E vou deixar um pouco mais para o William tocar aí, porque, como o William disse, eu fui o primeiro, mas eu fiquei pouco tempo na função de DPO da Procuradoria. Então, o William tá nesse papo há mais tempo, ele conhece mais o dia a dia realmente da profissão do que eu. Eu sou um cara que veio da academia, né? Tô mais ali, tenho outro mindset. Mas vamos lá. Primeiro, como você bem falou, Larissa, essa função de DPO ela não foi criada pela LGPD. Ela é uma função que foi criada ali no regulamento europeu, se eu não me engano, já tinha na diretiva 95, ou seja, já é um profissional antigo no direito europeu, e esse profissional foi reconhecida a importância dele dentro do sistema de accountability e de proteção de dados de uma organização,
ele foi trazido para a nossa LGPD. Só que já de início houve ali uma certa diferenciação, né? Quando a gente compara os dispositivos do GDPR e da LGPD, a gente já vê uma diferença brutal, né? A LGPD, na verdade, foi muito mais, como que eu posso dizer, econômica no que diz respeito à regulação do encarregado. Quando a gente pega o GDPR, são cerca de 5 ou 6 artigos extensos, cada artigo ali com várias divisões, enfim, a gente está falando aí de 2, 3 páginas de regulação sobre a função do DPO. E na LGPD é um dispositivo, eventualmente ele é citado ao longo do texto. Então, quando a gente olha no sistema europeu, né, o DPO ele tem 2 funções principais. A primeira é uma função que é relacional, que é ser o ponto de contato entre todos os stakeholders, né? O titular de dados, a autoridade nacional, o controlador, ou seja, aquele cara ali que faz o meio de campo da comunicação no que diz respeito às questões de privacidade e proteção de dados pessoais da organização. Mas quando a gente pega lá o artigo 44, parágrafo 2, se eu não me engano, William, me corrija se eu estiver errado, quando a gente olha lá as atribuições do DPO no Brasil, a gente vê que essas atribuições relacionais estão lá. Mas existem outras atribuições muito importantes, né, por exemplo, que o GDPR trouxe para o DPO, que não estão lá na LGPD. Por exemplo, e aí eu acho que é a mais importante função do DPO, inclusive no ordenamento europeu, que está ausente na LGPD, é que ele é como se fosse o principal agente de compliance da organização, né? Lá no GDPR, ele tem que atestar e analisar o compliance de todos os processos internos relativos ao tratamento de dados pessoais. Então, as operações de tratamento, ele que propõe e acompanha a auditoria, emite recomendações. Quando a gente pega essas funções que estão lá no artigo 39.1b, principalmente do GDPR, a gente olha na LGPD, não estão lá, né? Então, assim, na verdade, o DPO ele já nasce com um pouco mais magrinho, digamos assim, um pouco mais esvaziado na LGPD. Isso não significa, contudo, todavia, entretanto, que o DPO não possa ter essas atribuições, tá? de ser o agente de compliance com a LGPD dentro de uma organização. Por quê? Então nós temos ali 2 dispositivos que dão margem para que seja dado ao DPO essa atribuição. A primeira está ali no próprio inciso inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 41, eu tinha falado 44, artigo 41, que fala que o controlador pode delegar ao DPO outras funções que não aquelas relacionais, ou seja, o próprio controlador pode dar essas funções, atribuir essas funções ao DPO. E também no parágrafo 3º, também no artigo 41, que diz que a NPD, por meio de resolução, pode criar outras atribuições ao DPO. Então, embora ele tenha nascido um pouco esvaziado, né, o DPO, ele poderia ter sido mais encorpado, é possível, seja por atribuição do próprio controlador, seja por atuação da NPD, essa atribuição de agente do compliance com a LGPD de uma organização venha a ser dado ao DPO. Quando a gente está falando, né, e aí vamos falar um pouco da administração pública, entrar um pouco na peculiaridade da administração pública. Primeira pergunta é a seguinte: quem tem que na administração pública indicar um DPO? Né? Quando a gente olha a lei, e ela é bem clara, é o controlador, ou seja, o controlador indica o DPO. E no caso, quem é o controlador? É a pessoa jurídica de direito público. Ou seja, o controlador de dados, no suposto exemplo do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é o Estado do Rio de Janeiro. Ele é o controlador de dados e compete ao controlador de dados indicar o DPO. Só que o que a gente começa a ver na realidade, né? Quando a gente olha, se a gente for olhar, digamos, by the book, a letra fria da lei, está ali que o controlador indica o DPO, ou seja, o DPO responde por aquele controlador, né? Ou seja, por aquela pessoa jurídica de direito público. Mas a gente sabe muito bem, por exemplo, que o Estado e a União são organizações gigantescas, né, que têm N braços, cada um com as suas características muito específicas. Então surge uma questão prática, que já foi inclusive mencionada pela NPD. Agora eu não lembro se foi numa das resoluções ou no guia orientativo, mas já tem isso, a NPD reconhece expressamente, que é o seguinte: embora o controlador vai ser a pessoa jurídica de direito público, por exemplo, no caso do Estado do Rio de Janeiro, seu Estado do Rio de Janeiro, o DPO deve ser indicada por secretaria, ou seja, todos os órgãos que têm o status de secretaria, eles devem ter um DPO. Inclusive, isso está sendo objeto de debate, né, lá na comissão, no Comitê Estadual de Proteção de Dados. A gente
está chegando, está tentando normatizar mais ou menos nesse caminho. Ou seja, embora o controlador seja a pessoa jurídica, direito público, o Estado, a gente vai ter ali cada secretaria, né, com o seu próprio DPO. Por quê? Isso é muito simples. Você tem a Secretaria de Segurança Pública, que trata uma base de dados, tem uma base de dados que foi coletada por uma finalidade específica, trata por uma finalidade. Então você precisa de uma especialização do DPO para que ele possa responder pelas atribuições daquela pasta, que são muito diversas, por exemplo, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação. Então a ideia é que cada secretaria, cada órgão, ministério, no caso da União, e secretarias, nos casos dos estados, cada secretaria tem o seu DPO. E claro, também, quando a gente falar de autarquias e fundações públicas, no caso, as autarquias e fundações públicas, elas são controladoras dos seus próprios dados. Por exemplo, DETRAN. Né? O DETRAN é uma pessoa jurídica de direito público interna. Então, o próprio DETRAN deve indicar o seu controlador. Então, o DETRAN vai ter o controlador dele, porque ele é uma pessoa jurídica de direito público específico. Então, na verdade, o que nós vamos ter aí, o controlador seria o Estado, mas cada secretaria exerceria as funções de controlador e cada uma delas deverá designar o seu DPO. Quando a gente olha também, né, e aí é uma outra questão que quando a gente está falando em gestão na administração pública a gente tem que levar em conta, é o seguinte, e a gente também está debatendo sobre isso no comitê, como vai ser feita a nomeação desse DPO? Vai ser um servidor de carreira? Vai poder ser um terceirizado? Seria permitido o DPO as a Service? Né? O que é o DPO as a Service? Então, assim, a gente tem sempre a gente idealiza algumas coisas, né? A gente pensa ali, bom, não, vamos exigir que seja um servidor de carreira. Tudo bem, muito, muito bonito. Em tese, o servidor de carreira tem maior autonomia. A gente já vai falar um pouco da atuação do DPO daqui a pouco. Mas isso tudo é muito bonito no mundo das ideias, né? Quando a gente vai olhar, tem secretaria, por exemplo, que funciona basicamente com base em extraquadro. Então, como que a gente vai exigir que seja um servidor de carreira? Então, isso às vezes pode engessar ou inviabilizar a própria gestão. E, eventualmente, a gente tem casos de secretarias que têm pessoas de extraquadro que conhecem a matéria de privacidade. Então, o que acontece? A gente vai exigir que seja alguém do quadro? Como é que a gente vai fazer? Em alguns órgãos tem capacidade orçamentária para dar o treinamento a essa pessoa dos quadros, outros não. Então, na verdade, todas essas questões para o gestor público são muito delicadas, né? Como que a gente vai, primeiro, regulamentar, que isso precisa ser regulamentado, e aí a gente está falando de normas de direito administrativo, que a competência concorrente, né, de todos os entes da federação, o Estado dispõe sobre a sua organização administrativa, assim como o município e a União. Então, por exemplo, esse tipo de norma tem que ser definida pelos estados, pelos municípios, pela União. Então, tudo isso a gente começa a ver como começa a ser problemática entender qual vai ser a função do DPO e quem vai exercer essa função. Existe um outro problema também, que é o DPO as a Service, né? A gente pega aí, entrar na internet, o que tem de consultoria que promete o serviço de DPO as a Service não está no gibi. A minha prática, contudo, observa que na administração pública é muito difícil você ter um DPO as a Service, né? Quer dizer, na verdade, em qualquer organização, porque existem várias questões. Primeiro que um DPO ele tem que conhecer o negócio da organização, né? Como que o fluxo de dados, como que o tratamento de dados, para qual finalidade, como que a organização atua concretamente. Tem que conhecer também, digamos ali, a área de mercado, né? Tudo bem que isso não se aplica para o Estado, né? Lato sensu, quando a gente está falando de mercado, mas tem as especificidades. Por exemplo, a gente tem a Secretaria de Segurança, que é diferente da Secretaria de Educação. Então, você tem que entender do negócio educação, do negócio segurança, e tem que conhecer também como que funciona concretamente aquele órgão. Então, assim, como que você vai contratar uma consultoria, né? Na verdade, um DPO externo, uma pessoa que eventualmente não conhece nada. Enfim, isso é complicado calibrar, entendeu? Até que ponto não seria uma consultoria que, na verdade, é uma daquelas consultorias que a gente conhece bem que não são consultoria de coisa nenhuma, né? Então, assim, a gente conseguir calibrar isso na administração pública é muito difícil, é um desafio muito grande, seja no âmbito normativo, como que você regula isso dentro do Estado, do município, da União tem a sua capacidade de auto-organização, seja depois de uma vez instituído e normatizado, como que na prática cada órgão vai lidar com isso. Outra coisa que a gente vê, né, e acho que a gente pode falar um pouquinho de começar a entrar para a questão da atribuição do DPO, né, a gente começa a ver que, enquanto isso não estiver normatizado, isso é curioso, né, pouquíssimas secretarias vão realmente nomear um DPO, né, vão entender que isso é importante, isso é meio
top-down, né? Ou seja, um dos desafios que a gente tem até lá na comissão é exatamente assim: isso vai ser normatizado? Não, eu falei, a conclusão que a gente está chegando é que tem que ser normatizado por vários motivos. Primeiro, pelo poder que o Estado tem de se autorregulamentar, e segundo, para fazer valer realmente a LGPD. A gente tem que normatizar e determinar que essa função vai ser, que o secretário de Estado, e aí eu não sei como é que está sendo no âmbito federal, mas os ministros, enfim, tem que realmente nomear DPO e tem que levar essa função a sério. Quando a gente começa a olhar, por exemplo, a função, né, do DPO, a gente já falou um pouco das funções do DPO, que no caso brasileiro são um pouco esvaziados, a gente tem que entender também qual o posicionamento desse DPO, né? A formação desse DPO também é outra coisa importante para a gente entender. Quando a gente pega o regulamento europeu, e eu estou falando das empresas privadas, não estou falando especificamente da área pública, 50% dos DPOs vem da área jurídica, mas 50% não, 50% vem de outras áreas. Isso só demonstra quão interdisciplinar é a matéria, né? Eu, por exemplo, estou fazendo um mestrado agora fora, né, na Holanda, e assim, mais da metade da turma é de pessoal que vem ou da área de TI, ou vem da área de compliance, ou vem de outras áreas. Então, assim, e é muito difícil dialogar, né? Você tem que entender a outra área, eles têm que entender a sua. Então, assim, o profissional que vai ser o DPO, ele tem que ter, se ele não tiver a formação, digamos, completa, o que é difícil a gente realmente achar, até porque é uma lei nova, é um mercado novo, é algo que está surgindo aí, então não tem pronto no mercado, né? Tem que ser uma pessoa com muita vontade de aprender essas conexões entre essas várias áreas do conhecimento para poder fazer um bom trabalho. E tem uma coisa que é especialmente difícil no setor público, mas que a LGPD também não trouxe especificamente, mas que no regulamento europeu é bastante presente, é a necessidade de garantias para que o DPO exerça a sua tarefa, né? Garantias de várias ordens, desde a garantia funcional, ou seja, ele tem que ter respeitado a sua autonomia, ele tem que ter uma relação direta com a cabeça da organização, ou seja, no caso dos estados, tem que estar ali ligado só ao secretário, subordinado direto ao secretário, ou seja, ele não pode estar ali num escalão muito baixo da organização, ele tem que ter ali um papel de destaque no comando da organização, mas ao mesmo tempo ele não pode ser subordinado, né? Ele tem que ter ali uma independência de dar pareceres ou fazer análises de processos ou de situações ou de questões que estejam ali no dia a dia da organização. Ele tem que ter autonomia para desagradar, né? Para falar não, para falar, olha, isso daqui, o papel dele não é defender apenas a organização, ele está ali um pouco, na medida, protegendo a organização, claro, mas também protegendo os direitos dos titulares. Então, é uma posição realmente que fica ali intermediária, né? Para ele exercer com ética essa atuação, ele tem que tem que ponderar bastante. Então, como que você garante essa autonomia? Você pode garantir, por exemplo, com um mandato fixo, né? Ou seja, o cara tem que ficar lá por determinado tempo. Só que o mandato fixo, por exemplo, tem que vir por lei, entendeu? Como que você na administração faz isso? O governador poderia dar mandato fixo? Pode, só que, enfim, ou o prefeito ou o próprio presidente pode, mas se ele pode dar, ele mesmo pode revogar, entendeu? Então, assim, e aí você vai ter uma lei para isso, como que você faz isso? Então, assim, essa autonomia, né, que quando a gente fala de autonomia no setor público, normalmente a gente fala aí dessa certa estabilidade, ainda que provisória e temporal. Então, é um pouco difícil organizar essa autonomia no setor público sem, por exemplo, uma lei que preveja isso. E outras questões também, questão orçamentária, ou seja, o DPO tem que ter ali um orçamento mínimo. A gente já vê como isso é difícil, né? Alguns órgãos, o próprio orçamento de órgãos são muito engessados, dependem do orçamento central. Então, assim, como que você vai garantir ao DPO ali a autonomia financeira para ele exercer a sua função? Autonomia de recursos, e aí eu não estou falando só de recursos financeiros, estou falando de recursos humanos, por exemplo. O DPO, né, você pega a Secretaria de Saúde, ok, você vai nomear um DPO e está resolvido? Não, você vai ter que ter uma equipe, entendeu? Para demandar essas questões todas, né? Tanto as questões relacionais, quanto para que ele possa ser um agente ali de todas as etapas dos tratamentos, ou enfim, todas as questões envolvendo dados pessoais. Se você quer que realmente isso seja levado a sério numa organização tamanho, por exemplo, na Secretaria de Saúde, você tem que ter uma equipe para essa pessoa, tem que treinar essa equipe, né? Como que você treina essa equipe também? A gente está falando de recurso público, é uma questão super engessada,
Então, assim, os desafios, né, primeiro de institucionalizar o DPO na área pública e depois de institucionalizado, de como que ele vai realmente ter a possibilidade, né, as atribuições ali para atribuir, para desempenhar as suas funções, é um desafio muito grande. Tá? Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha me preparado para falar, não sei se eu falei de mais de menos, mas assim, eu tentei trazer aqui para vocês um pouco no âmbito normativo, né, como que você regular, primeiro que é necessário regulamentar isso e quais são as dificuldades quando você está regulamentando. Como que é difícil você, né, regulamentar bem, porque não adianta nada você botar no papel ali, olha, ele vai ter autonomia, vai ter não sei o que, tá, mas e aí? A autonomia não está na lei, como que você garante isso? É sempre complicado. E ainda que você garanta isso, ou que você consiga dialogar dessa forma, existem vários outros desafios que os DPOs vão enfrentar no seu dia a dia, estando ali literalmente com a bunda na cadeira. Né? Ou seja, os desafios, não apenas esses desafios genéricos, mas também os desafios específicos que aquele órgão, que aquela pessoa jurídica de direito público vai trazer. E eu acho que ninguém é melhor para falar um pouco desses desafios do que o William, para quem eu desde já passo a palavra, encerrando com agradecimento aqui mais uma vez pelo convite. Antes de passar para o doutor William, aproveito para agradecer pelas colocações muito bem colocadas, doutor Rodrigo, e explicou para a gente muito bem quem está fora do cenário público, essa realidade do DPO. Quais são as características, por que ele vai ser tão necessário e, ao mesmo tempo, tão difícil de se instaurar no ambiente público, né? Se a gente sabe que nas empresas privadas, quem lida com adequação, sabe que ainda tem uma relutância muito grande de muitos setores de aderirem ao DPO, que dirá na esfera pública, que mexe com recursos muitas vezes escassos e mais difícil de se locomover, de se administrar. E foi interessante, até a gente teve um comentário aqui da nossa membro, doutora Priscila, falando justamente isso, né, que a adequação acaba recaindo sobre assessorias jurídicas dentro das secretarias, né? Ela faz parte de uma secretaria municipal e acredito que não seja diferente também nas secretarias de outros lugares, por conta justamente disso, dessa escassez, dessa falta de recursos e da gente conseguir ver ainda a profissão, o DPO, como necessário para todos os setores, para todas as áreas. Agradeço todas as colocações e esclarecimentos, doutor Rodrigo. Queremos saber, sim, dos desafios. Vamos ouvir o doutor William agora, mas muito contente já com todos os apontamentos e também com as dificuldades apontadas pelo doutor Rodrigo a respeito dessa implementação no setor público. Bem, o Rodrigo conseguiu sintetizar, eu acho que nesses 30 minutos ele falou justamente sobre o universo de dificuldades que existe na área pública, né? Ele justamente falou a questão do mandato, que é interessante isso, e eu assim, passo a ter uma experiência, além de ser DPO agora, eu já fui ouvidor. E a ouvidoria passou pelo mesmo drama, porque a ouvidoria cresceu com uma necessidade a partir do Código de Defesa do Consumidor e também com a legislação de defesa dos usuários de serviços públicos, né? E o grande problema foi esse. O Código de Defesa do Consumidor, para a iniciativa privada, ele foi uma lei que determinou a implementação consecutiva das ouvidorias para facilitar o atendimento do consumidor. E conseguiu, sem muita dificuldade, após um processo de aculturamento, criar esse universo de ouvidoria nas instituições privadas e até por uma situação em cascata, no sistema regulatório, as concessionárias tiveram que se adequar também com as ouvidorias por uma determinação do órgão regulador. Então foi mais fácil implementar a ouvidoria com base no Código de Defesa do Consumidor e com base na legislação de defesa dos usuários de serviços públicos do que vai ser com o próprio DPO. O Rodrigo foi muito feliz aí numa abordagem que ele fez com relação a como é que seria um dos critérios para o preenchimento do cargo. Na área pública, a gente, por exemplo, se optasse por definição de a função de encarregado deveria ser ocupada por um funcionário de carreira, poderia afunilar muito e restringir muito a ocupação dos encarregados, tendo visto que alguns órgãos, inclusive, não tem nem funcionários efetivos. O órgão, para quem eu sei que para nós três aqui não teria tanto problema, mas para quem está nos assistindo e que, de repente, faltou a aula de direito administrativo, o órgão e a entidade tem uma diferença enorme na prática, né? O órgão é muito mais restrito orçamentariamente, ele tem muito mais dificuldade das suas definições políticas, a organização está muito mais centralizada e depende de uma política padronizada. Das entidades da administração pública, que pode variar desde das instituições ligadas ao segundo setor, que são regidas pelo direito privado,
ou instituições que são regidas pelo direito público, como autarquias e fundações, vão ter mais ou menos um pouco mais de flexibilidade, mas também um certo rigor na definição das atribuições do DPO. E sem contar que o direito administrativo ainda abraça com uma dificuldade maior de permitir a autonomia para os entes federados. Então, município, Estado e União poderão tratar sobre os seus cargos e organizações, desde que não tratem de forma diferente do que está previsto, como o Rodrigo falou, lá no artigo 41 da definição legal. Tendo em vista que a própria lei estende a possibilidade do controlador passar a outras atribuições, isso é um risco enorme também, porque alguns controladores poderão passar a atividades e poderão gerar conflito de interesse ou incompatibilidade, sem contar que poderão tratar de forma também dúbia com relação à competência do encarregado. A autoridade nacional, eu acho que não é assim, tardando a regulamentação, acabou de abrir justamente um procedimento para formação de subsídios, né, para a orientação de todas as organizações públicas e privadas sobre a característica do encarregado. Isso vai ser de grande valia, porque isso não aconteceu nem com o ouvidor e nem com o compliance officer, né, de criar algumas definições sobre os atributos. A NPD está sendo muito feliz em compartilhar com a sociedade a coleta de ideias de definição, e o Rodrigo não falou, mas a nossa instituição, Govidados, também está querendo colaborar com isso, assim como a gente também, como cidadão, pode colaborar com a NPD, participando das sugestões, enviando colaborações, porque ainda estamos numa situação de ter indefinições. O Rodrigo não mencionou, mas no início, né, logo que a lei entrou em vigor, vários órgãos confundiam as nomeações de agentes de tratamento com a nomeação do encarregado. Ao invés de nomear o encarregado, nomeavam o controlador. Né? Isso gerou muita confusão, porque falou assim, mas espera aí, o controlador é nomeado? Não, o controlador está dentro do âmbito da pessoa jurídica ou da pessoa física que exerce atividade também, já definido pela lei. Mas quem tem que ser nomeado é o encarregado. Rodrigo apontou uma outra dificuldade também, a definição sobre fazer uma terceirização sobre a figura do encarregado. Na área pública, isso é muito mais complicado. Nas instituições de direito privado, é uma definição corporativa, é algo que é um atributo procurando expertise, ou, de repente, uma definição de melhor gestão, mas e não criar um vínculo de um novo cargo, uma nova função, e terceirizar. Na área pública, isso é muito complexo. Porque se você cria uma definição, o Rodrigo falou muito bem, eu dependo de lei. Então, assim, se eu crio uma figura de encarregado nomeando por um ato infralegal, ele não tem estabilidade nenhuma. Né? Então, um outro gestor pode simplesmente retirá-lo do cargo. Então, o processo de continuidade, de um trabalho que pode ser exitoso, cai por terra. Então, nós precisaríamos ter leis que reforçassem justamente essa necessidade, não só da autonomia do DPO, do encarregado. Falando de DPO, já que estamos na semana do DPO, né, para definir, e essa questão de nomenclatura é outra variante também que causa muito problema, porque quando a gente fala da área privada, acabou de ser aprovada a classificação brasileira de ocupações para a figura do DPO na iniciativa privada e trouxe a interpretação literal do que é tratado na Europa e incorporou a função de oficial, né? Ou seja, o compliance, a definição do encarregado na GDPR ganhou uma tradução literal aqui para o nosso regime privado, algo que está fora da nossa lei. A nossa lei chama de encarregado e encarregado deveria ser. Né? E na área pública eu estou vinculado ao parâmetro legal e eu tenho que chamar de encarregado. Então eu não vou importar a definição que está na classificação brasileira de ocupações. Eu não vou chamar ninguém de oficial de proteção de dados. Eu vou chamar de encarregado porque é o que está na lei. Eu preparei o meu ato de nomeação, eu estava na Procuradoria da Junta Comercial, assim como o Rodrigo também, ele pôde subsidiar também a preparação do ato, e acredito que muitos encarregados acabam sendo justamente quem vai impulsionar a normatização dentro do órgão. Né? São as pessoas que têm uma certa afinidade com a área de proteção de dados, com a legislação, e acabam internalizando as regras. Então, eu preparei o meu ato, colocando lá que eu seria o encarregado de proteção de dados e teria um substituto eventual, já prevendo a possibilidade de uma possível incompatibilidade ou conflito de interesse. Então, na área pública, também tem que deixar isso previsto, porque ainda está muito confuso a questão de
existe que cada órgão tem a sua peculiaridade. O Rodrigo mencionou a Secretaria de Saúde, mencionou o DETRAN. Na junta comercial, nós lidamos com registros públicos. As informações são públicas. As informações que são disponibilizadas lá são públicas. Mas eu tenho que, justamente porque a LGPD ela fala justamente da proteção particular de dados, pessoa natural, eu tenho os servidores, eu tenho os colaboradores, eu tenho o empresário que ele vai ter um limite de troca dessas informações, mas eu não vou impedir o conhecimento da informação do dado pessoal do empresário, porque a lei manda divulgar, é um princípio público também. Então, na área pública, ainda surge uma outra dificuldade, uma grande variante, que é o conflito normativo entre LGPD e Lei de Acesso à Informação. Então, assim, o tempo todo chegam as tentativas de invocar a Lei de Acesso à Informação como já decaiu, porque a LGPD agora, inclusive, ela cobre a privacidade sobre tal dado, eu não posso fornecer, e não é bem assim. A própria LGPD menciona várias vezes a Lei de Acesso à Informação. E eu ainda tenho outras dificuldades, que inclusive está repercutindo no âmbito judicial, instituições públicas que acessam dados de processos judiciais, como a própria Procuradoria ou a Defensoria, estão encontrando dificuldades porque está sendo suscitada a LGPD. Então, assim, na área pública, ela está causando mais uma revolução até do que na própria iniciativa privada. A iniciativa privada, nesse ponto, ela é mais passiva em se adequar à legislação do que a própria organização pública. Nosso processo de aculturamento na área pública deveria ser mais sistêmico. E a gente percebe que a resistência é maior, né, Rodrigo? Não sei se você pode confirmar. Mas algumas esferas, inclusive, ficam aguardando determinantes normativos, infralegais, para consolidar determinados atos quando já existe na lei. Ainda não saiu um decreto regulamentando, então não sei como é que vai ser isso aqui internamente, precisamos criar comitês, precisamos criar comissões. Eu, antes de ser nomeado e encarregado, nós criamos um comitê interno para tratar da política de implementação. Só que foi tão precoce a criação desse comitê, foi bem lá no início da vigência do comitê, e muita gente não entendia para que servia esse comitê. Então, assim, nós fomos uma das juntas comerciais pioneiras na criação do comitê, na nomeação do encarregado, e enquanto várias outras juntas não tinham a menor ideia do que fazer. Então, esse passo importante da autoridade nacional passar as orientações não só para a iniciativa privada, mas para as organizações públicas, isso vai atender ou beneficiar melhor o cidadão, que tem os seus dados tratados nas organizações públicas. Porque até então, os gestores públicos, por não terem sanções pecuniárias também, talvez tenham um processo mais lento de adequação. E a gente lida com, assim, alguns pontos difíceis de serem feitos, né? Não basta simplesmente nomear um encarregado. A gente tem que prever que, por exemplo, o mapeamento de dados de uma organização pública ele é mais complexo. A criação de políticas internas também ela tem uma complexidade também maior, porque existe o compartilhamento de dados públicos com dados de vários dispositivos legais. A atividade de cartório, por exemplo, é uma atividade que gerou muitas dúvidas. Não é à toa que o próprio CNJ, para dar uma força na implementação da LGPD no âmbito do sistema notarial, ele está regulamentando isso, abriu uma consulta pública que encerrou algumas semanas essa consulta, mas é para orientar os cartórios, porque os cartórios compartilham dados o tempo todo. Então já estavam preocupados de como tratar esses dados. Alguns cartórios têm uma estrutura muito pequena, muito enxuta. Como é que seria a obrigatoriedade de ser encarregado? Assim como a Autoridade Nacional regulamentou a determinação facultativa para o encarregado nas empresas de transporte, o agente de tratamento de transporte, nós temos organizações públicas que não têm um quadro tão grande ou que a atividade não é significativa. Como é que seria isso também para as organizações públicas? O Rodrigo puxou uma definição. Eu estou tratando de um órgão público, a definição que é aquela estrutura toda do órgão, que pode ter uma estrutura até regionalmente distribuída, como uma Secretaria de Educação, uma Secretaria de Saúde, mas eu não preciso ter um encarregado para cada unidade. Eu vou ter um encarregado para a estrutura macro, ou seja, no âmbito da Secretaria, que trata de todas as informações. Agora, quando se trata de uma autarquia, de uma fundação, a personalidade jurídica própria já obriga que ela tenha um encarregado destacado da função do órgão que monitora ou que fiscaliza a sua atribuição, que seria uma Secretaria de Estado, ou no âmbito federal, um Ministério. A autarquia, embora esteja vinculada, a vinculação de proteção de dados ela não tem que ter uma dependência do encarregado da estrutura distante, porque estamos falando de controladores distintos. Então, a própria organização pública
ela tem que definir justamente esse respeito ao direito administrativo. As entidades, autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas terão encarregados próprios. Já as secretarias, os órgãos que estão dentro da estrutura da administração direta, terão os seus encarregados dentro da unidade descentralizada, porque essas unidades, inclusive, têm CNPJ próprio. Eu soube, em função de realização de vários tratamentos, que algumas organizações públicas criaram o encarregado centralizado, como se fosse um único encarregado para a administração toda. Isso, salvo engano, acho que aconteceu na administração municipal de São Paulo, que tinha falado, e nomearam justamente o ouvidor geral. Algumas organizações públicas, por questão de facilidade, para não ter que criar um outro cargo comissionado, uma outra estrutura, estão destacando o próprio ouvidor para ser encarregado. Então, isso pode, mais adiante, gerar um certo conflito, tendo em vista que o ouvidor tem atribuições próprias específicas para atender o interesse dos usuários, demandas que são criadas de forma diferenciada, e o encarregado ele surge com atribuições novas em função da LGPD, e como o Rodrigo bem mencionou, outras atribuições poderão surgir por parte da NPD. Então, eu não posso criar um encargo maior para uma pessoa que tem que estar atenta a prazos exíguos de atendimento, como, por exemplo, o prazo para comunicação de um incidente de segurança, que de torno de 48 horas, e colocar ele, de repente, atendendo a função de ouvidor também, e tratando das demandas diárias, cotidianas, e, de repente, no bolo, ser misturado com uma demanda de incidente de segurança. Então, nós estamos ainda, Larissa e o Rodrigo, nós estamos, e demais presentes, nós estamos caminhando ainda para o universo de discussão de algumas dificuldades pontuais. Cada órgão da administração vai repassar a sua realidade, a sua dificuldade de entrosamento da LGPD com estruturas próprias, com legislações próprias também, porque cada estrutura lida com dados de forma diferente. Nós temos, por exemplo, órgãos que criam uma certa prática ou uma norma em função de outras normas de outros órgãos. Então, para atender justamente uma política de normativa para atender o fisco, etc. Por exemplo, um dia desse me deparei com uma consulta interna, uma exigência da empresa de Correios, que solicita colocar o CPF de todo o destinatário dos correspondentes. E isso, na verdade, a empresa de Correios está atendendo uma normativa da Receita Federal, que, em função de uma parceria com todos os usuários municipais também, trocam informações sobre trânsito de mercadorias que podem envolver, inclusive, uma conduta de burlar o fisco, né? Pessoas que fazem doações e não comunicam o fisco, e fazem justamente isso através do setor postal. Então, assim, na verdade, o cerco está se apertando, a máquina pública está se organizando para controlar cada vez mais os dados. Sabemos de sistemas de monitoring, inclusive sistema de acesso à informação para saber saldo dos bancos e do coletor massivamente vários dados também. Como é que eu vou lidar com isso? Órgãos previdenciários que acabam fornecendo dados para instituições financeiras, o próprio organizações que tratam o sistema de trânsito, compartilham dados com outros órgãos, a própria junta comercial compartilha dados com outros órgãos. Como é que funciona isso? Isso é um tema para um outro debate, e não a função do GPO, porque a gente tem que entender os limites das organizações públicas também, porque não é uma situação de ser público, tudo é público. A partir de agora, a LGPD impôs alguns limites e o encarregado é a pessoa que está atenta a isso. É o que eu tinha para contribuir com relação à nossa dificuldade prática de exercer a função de encarregado numa organização pública. Agradeço imensamente, doutor Uri. Outra grande aula que acabamos de ter, né? 2 aulas em seguida. Na verdade, é muito interessante principalmente esse final aí, como o doutor falou, né? Das dificuldades, dos desafios, sobretudo por conta da demanda, né? O doutor Rodrigo também entrou nessa questão, que a dificuldade de você escolher, de você determinar como encarregado aquele que já está dentro do sistema, acaba que ele vai acumular função, e o que não é o aconselhável, né? Eu achei mais gigante ainda esse caso, que o doutor William mencionou em São Paulo, de se nomear um encarregado para todo um setor público, o que seria uma demanda assim, assustadora. Não sei se seria humanamente viável, possível, ele fazer um bom papel como encarregado nesse caso, né? Claro que ele deve trabalhar junto com uma equipe, mas de qualquer forma é algo muito amplo, né? Algo que a gente ainda vê na prática uma deficiência muito grande. A gente que lida, eu no meu caso, né, como lido no setor privado,
é uma deficiência muito grande, e no setor público as especificidades são muito maiores. As dificuldades são outras, são diferentes, porém não ficam atrás, muito pelo contrário. Acaba que é como ambos mencionaram também, né? Acaba que ficam sempre esperando ter uma normativa, ter alguma normalização, algum outro ato para se fazer. É o famoso deixar para amanhã. E a gente já vê aí a nossa, não só a lei em vigor, como a própria NPD já atuando. Então, a gente precisa olhar isso tudo para ontem, né? Então, é importante essas colocações para a gente ter um pouco noção dessa dimensão na esfera pública. Afinal de contas, a esfera pública é uma esfera de interesse de todos. Todos, como cidadãos, nós estamos sempre interessados em conhecer cada vez mais. E, sobretudo, se tratando da proteção de dados, né? Essa visão de que os dados são todos públicos e daí seja qualquer tipo de instituição, qualquer tipo de órgão, privado ou público, enfim, pode fazer uso, pode compartilhar, até mesmo no caso da própria Juscerja, como o Dr. William mencionou, como o Dr. William faz parte, é o DPO, a gente não pode ter mais essa visão, a gente não pode mais na prática lidar com isso. Acho que seria um outro grande tema para uma outra live, com certeza, sem sombra de dúvidas. Mas mesmo assim, está dentro da nossa temática aqui hoje, desse papel do DPO. O doutor Rodrigo pode falar à vontade. Se você me permite, só aproveitando a deixa, duas coisas que você falou. Não vou tomar muito do tempo. À vontade. Por exemplo, a ideia de um DPO único pode fazer sentido para municípios pequenos, entendeu? Não vejo um problema para municípios pequenos você ter um DPO geral, né? Realmente não vejo problema. O município do tamanho de São Paulo fica um pouco mais complicado. Na iniciativa privada, por exemplo, algumas organizações optam em fazer uma acumulação, pelo menos inicial, do DPO, ou pelo menos com a ouvidoria, ou pelo menos que as reclamações cheguem pela ouvidoria e depois sejam especializadas. Se for uma organização cujo core, né, do negócio dela não seja tratamento de dados pessoais, por exemplo, uma indústria de copos de plástico, que faz copos ou matéria de plástico, o core business dela não é tratamento de dado pessoal, né? Então, assim, realmente não faz sentido ter uma estrutura específica para DPO. Você pode ter ali uma certa acumulação com a ouvidoria, eu não vejo. Então, para a gente ver como que é dinâmico, né? Como que realmente você precisa entender a organização, o negócio da organização, o porte, o tipo de tratamento que ela faz. E, para terminar, você falou uma coisa, Larissa, que é muito importante, né? O fato do dado ser de acesso público não desnatura o dado como sendo um dado privado, né? O dado continua sendo privado. Ele continua sendo a expressão da personalidade jurídica daquele indivíduo, daquele titular. Ele continua sendo privado. O fato dele estar acessível ao público, ele está público para atingir determinada finalidade. Então, tudo isso a gente tem que ver, ou seja, tem que ter sempre esse sopesamento. Bom, esse dado foi tornado público com essa finalidade, ou ele é de acesso a público, seja pelo titular ou por força de lei, ou seja, ele se tornou um dado público para uma determinada finalidade, isso não justifica que ele seja um dado, né, uma res nullius, ou seja, ou uma coisa de todo mundo, né? Não, ele continua sendo privado, apenas o acesso para aquela finalidade pode ser feita por qualquer um. Excelente, excelente, doutor Rodrigo. Com certeza, a gente não pode perder esse fio da meada, né? Essa mentalidade ainda é um bem jurídico tutelado, né? A gente precisa resguardar nossos dados pessoais, assim eles seguirão sendo. Senão perderia completamente o objeto, até mesmo a criação da LGPD, da GDPR e todos os outros demais regulamentos. Mas aproveito mais uma vez, agradeço as colocações de ambos e queria abrir para vocês, caso alguém tenha alguma pergunta para enviar, pessoal, também fiquem à vontade. Queria abrir, talvez até o Dr. William consiga falar mais, se vocês têm algum caso prático que vocês queiram compartilhar, enfim, algum episódio de adequação, não precisa citar o nome, se vocês não quiserem, claro, mas algum episódio de adequação que vocês tenham, eu sei que vocês já citaram alguns ao longo das apresentações, que vocês tenham tido muitas dificuldades, né, ou até mesmo como exemplo dessas dificuldades que vocês já mencionaram aí ao longo da live da adequação. O doutor Rodrigo já mencionou aí no início da própria Procuradoria-Geral do Estado, né? Quando começou lá atrás esse procedimento, quando ele foi DPO, que lidou com essa dificuldade, tanto de acumular funções, que eu imagino que tenha sido um desafio muito grande. Mas caso vocês tenham algum outro caso que vocês queiram, que possam, claro, compartilhar aqui com a gente, fiquem à vontade, por favor. E deixo aberto aí os comentários, quem tiver alguma pergunta para fazer, fiquem à vontade. Bem, Larissa e Rodrigo, na verdade, assim, os casos práticos, eles vão surgindo, né? A gente percebe que ainda existe muita dificuldade.
vários órgãos fizeram, por uma questão de praxe, a nomeação do encarregado, mas muitos não startaram justamente um processo de implementação da LGPD. E a gente vê aquele velho ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, porque quando a gente exige das empresas a adequação, a gente quer a demonstração de todas as evidências que elas cumpriram aquilo. E nas organizações públicas, como na iniciativa privada, esse processo de implementação também tem sido gradativo em função do processo de contratualização, ou seja, as empresas, por uma exigência de mercado, estão se adequando para atender os seus stakeholders, né? Então, nas organizações públicas, isso deveria partir de um estímulo, não só das organizações que controlam as instituições públicas, como o próprio Ministério Público, o Tribunal de Contas, e como a gente já esperava que isso fosse acontecer. Os tribunais de contas estão começando a cobrar as evidências disso, né? Então, por exemplo, existem algumas políticas públicas que já foram adotadas, eu aqui não vou mencionar especificamente nem programa governamental, nem para não expor nenhum órgão que o meu tem informação privilegiada, o Rodrigo tem informação, mas porque é óbvio que a administração pública está se adequando, mas o processo é bem mais lento do que na iniciativa privada, mas a gente já tem notado que os tribunais de contas estão começando a questionar das organizações públicas as demonstrações dessas evidências. Olha, qual o impacto que tem com relação ao tratamento de dados de determinada política. Então, isso vai ser uma situação que vai provocar um processo mais célere para a adequação das organizações públicas. Sem contar que o próprio Ministério Público, que ainda está numa certa cautela, ou esperando a poeira sentar também, mas a responsabilidade dos agentes públicos que não adequaram, ou as organizações que sofreram ataques também, violações, incidentes de segurança, a responsabilização por uma improbidade administrativa. Não ter tomado as decisões de ter nomeado encarregado, ter reforçado a sua equipe de TI, ter adotado as medidas prudenciais, as boas práticas recomendadas pela autoridade nacional, isso pode impor algumas restrições aos agentes públicos. Então, muita gente ainda não está preocupada porque o processo de aculturamento está lento. A gente sabe que existe toda uma política de adequação em função da exigência dos outros órgãos. Então, órgãos de controle vão ser muito fundamentais no papel, assim como tem sido para os cartórios. Os cartórios estão se adaptando ao LGPD em função das corregedorias dos tribunais de justiça, que estão aplicando correções, processos correcionais nos cartórios para verificar a adequação, e o próprio Conselho Nacional de Justiça está começando a fazer a regulamentação para o Poder Judiciário e também para os cartórios. Então, vamos verificar esse processo em cascata. As organizações públicas vão ter justamente uma adequação sistêmica em função da cobrança dos tribunais de contas. Alguns órgãos já estão bem adiantados, já fizeram isso, e o Rodrigo lembrou muito bem, os órgãos que têm uma estrutura menor conseguiram fazer uma implementação com mais facilidade, mas nós temos organizações públicas que são extremamente complexas, como, por exemplo, o próprio Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma defensoria pública, uma secretaria de educação. Então, pensar no processo de implementação não é tão simples assim, como lidar com uma empresa que o Rodrigo mencionou, um core business diferente, ou seja, que não tem tanta coleta de dados, não tem tanta exposição de marketing, não usa o marketing direto. Agora, as grandes empresas que lidam com dados massivos, como as telefônicas, os bancos, as seguradoras, já iniciaram o processo de implementação há 2 anos. Então, para elas não é nenhuma novidade o processo. Mas as pequenas empresas estão fazendo a adequação agora. E que está, então, as organizações públicas, que ainda não foram cobradas. Até ter um processo de um cidadão ou de um servidor questionando, por exemplo, um contato de uma instituição de crédito consignado. Isso pode gerar problema para a administração pública. Então, vamos ver o impacto disso no correr do tempo. Excelente. Eu não tive tempo suficiente para ter alguma demanda concreta, né? Mas eu acho que eu vou tentar responder, então, a pergunta da Priscila, que ela colocou ali. Vou aproveitar o gancho. Então, enquanto não houver regulamentação específica, Priscila, o que a gente faz com o gestor público é conversar, né? Falar, olha, existe o risco de vazamento, eventualmente o vazamento de dados ele pode ser considerado ilícito, pode haver aplicação de sanções, tudo bem que as sanções administrativas, quando a gente está falando de administração pública, né, são esvaziadas, porque você tem um problema, por exemplo, federativo, um órgão federal aplicando uma multa a um órgão estadual. Então, tem algumas coisas que diminuem um pouco o enforcement da LGPD no setor público.
Mas eu acho que é um pouco isso, é um trabalho de formiguinha, né? É cada um. Eu, por exemplo, eu lembro que eu ficava, assim, desculpe a palavra, enchendo o saco da gestão. Olha, a gente precisa ver isso. Aí o que eu ganhei foi, não, tá, precisa ver isso, então vai lá, vai você e faz, entendeu? Já, e tem que estar pronto para isso também, né? Não é simplesmente chegar, trazer o problema, ó, tem que resolver o problema. Isso na administração pública acontece muito também, né? Ah, tem problema? Então vai lá e resolve. Então, beleza, eu ia lá e resolvia também. Tem que estar um pouco preparado para isso. Mas não tem mágica, é um trabalho de formiga, é um trabalho de conscientização que vai demandar tempo, é uma questão de cultura do próprio brasileiro, né? Nós somos um pouco menos afeitos a essa, né, essa ideia de privacidade, a gente é um pouco mais expansivo, então não tem solução mágica, é tempo e paciência. Excelente, muito obrigada aí pela resposta já da pergunta da doutora Priscila, do doutor Rodrigo. Realmente, né, aquilo tem que ser gradativo, não adianta a gente ter pressa. Infelizmente, a gente sabe a urgência, a necessidade dessa toda a adequação, principalmente na esfera pública, mas não tem, como o doutor Rodrigo mencionou, não tem fórmula mágica, e essa questão da nossa deficiência ainda nessa cultura de proteção de dados faz parte, e a gente aos poucos vai chegar lá, né? Esperamos chegar a alcançar aí mais à frente toda essa questão. Bom, se vocês quiserem fazer mais alguma colocação, eu abro para os doutores. Mais uma vez, aproveito para agradecer imensamente. Hoje tivemos, não foram palestras, foram duas grandes aulas, dois queridos, doutor William e doutor Rodrigo. Eu já sou fã, hoje fiquei mais ainda. Tenho certeza que todos que passaram por aqui, que assistiram a essa live, aprenderam muito sobre o tema com os dois. Feras no assunto. Muito obrigada pela participação de vocês e fiquem à vontade. Larissa, eu só quero agradecer. Obrigado. Obrigado pelo convite e estou aqui se precisar. Eu também, agradecer aqui também, e foi uma honra também dividir justamente essa live com o Rodrigo, né? Não só as nossas experiências em comum, como também um grande parceiro também. Excelente, excelente. Com certeza valeu muito a pena essa troca, essa complementação de vocês. A gente aprendeu muito e de pontos de vista diferentes com ambos os doutores. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada pela presença de todos aqui conosco nessa noite. E sigam acompanhando a Semana do DPO. Amanhã, às 19 horas, teremos uma outra live falando sobre o setor e administração de shopping centers, outra área completamente diferente, sobre o DPO, sobre o encarregado também nessa área. Teremos também na área de saúde, teremos encarregado na área imobiliária. Então, sigam acompanhando durante toda a semana. Abordaremos diversos temas, sempre às 18 e 19 horas, aqui no Instagram da Comissão de Direito Digital da aba Rio de Janeiro. Espero vocês amanhã às 19 horas. Obrigada a todos. Muito obrigada, doutor William, doutor Rodrigo. Boa noite.